Primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. E eu quero convidar você a ficar sentado mesmo, tá? Somente o versículo 1, mas mantenha o texto aberto. Vou tentar explorar o máximo possível desse texto, porque ele é precioso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Todos juntos no mesmo versículo? Aleluias. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, a igreja de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, viviam num contexto muito complicado de vida. Era um contexto sexualmente todo aberto, todo escancarado. A prostituição, a infidelidade, a usurpação da vida do outro sexualmente, era algo exacerbado em Tessalônica. E para você ter ideia do que eu estou falando, a história nos mostra muitas casas de prostituição para poder alcançar todo mundo. E para você ainda ter ideia do que eu estou falando, ali, do contexto que eles viviam, tinha casa de prostituição para homens ricos, para as pessoas ricas que poderiam pagar muito bem. Mas também eles se preocupavam em ter casas de prostituição para pessoas extremamente pobres, que não tinha nem o que comer, mas podia pagar lá os centavos para ter prazer sexual, para poder viver uma vida lasciva. E aí Deus usa o apóstolo Paulo para pregar nessa cidade, num antro tão pernicioso como esse. E agora Paulo vai trabalhar os 3 primeiros capítulos elogiando a igreja de Tessalônica, falando o quanto a igreja era abençoadora, o quanto a igreja vivia firme, o quanto a igreja fazia coisas preciosas para o reino de Deus, o quanto a igreja mantinha Paulo até mesmo nas viagens. Já os 2 últimos capítulos da primeira carta, agora Paulo vai exortá-los. Uma igreja que, se você olhar só para os 3 primeiros capítulos, você fala, uai, não, a nossa igreja tem que ser igualzinho de Tessalônica. Não, mas é lindo, é maravilhoso. Mas agora a exortação de Paulo nos 2 últimos capítulos é uma exortação, queridos, extremamente amorosa. Os termos dos quais Paulo usa, não dá para a gente ter ideia no português, porque a Bíblia sofreu muita tradução. E quando eu digo tradução, é só traduzir de uma língua para outra. Às vezes traduzindo do inglês para o português fica um pouco sem sentido. E quando vai traduzir do português para o inglês? Agora você imagina a Bíblia ter sido traduzida toda ela para o grego, tanto grego como hebraico. Teve uma vez que traduziu tudo para o grego, chamado de Septuaginta. É isso? Não estou falando besteira não. E aí depois, não, está muito complicado. Vamos transformar ela na língua do povo. Traduziu ela, o mesmo texto, agora para o alemão. Você imagina, do grego para o alemão. Nós não estamos falando do espanhol para o português, que é bem próximo. A gente está falando do grego para o alemão, do hebraico para o grego, do grego agora para o alemão. E depois, não, peraí, vamos trabalhar um pouco mais, vamos levar a Bíblia para mais gente da Europa. E aí agora a Bíblia foi traduzida e ela foi traduzida para o inglês. E do inglês saiu a nossa Bíblia que a gente usa hoje. A mais comum entre nós é a ARA.
Então a nossa Bíblia é uma tradução do inglês. E aí você imagina quanta coisa que você vai ler a Bíblia e você ainda não entendeu direito o que está escrito ali. Quando Paulo está usando aí uns termos como rogamos e exortamos, aí bem no início do texto, Murilo, deixa para mim o versículo primeiro aqui na tela, faz uma gentileza. Quando está aí, ó, rogamos, o mesmo expressão que Paulo vai usar em várias cartas. Ou então exortamos, Paulo também vai usar em várias cartas. O exortamos aqui em Filipenses, traduziu para exortamos. Lá para Romanos, que é a mesma coisa, ele fala assim, olha, eu estou implorando vocês. Quando Paulo fala rogamos, Paulo está usando de um termo grego, que ele está falando assim, olha, filhinhos, com todo carinho, com todo amor, eu vou falar para vocês algo especial. Então preste atenção, porque é deveras muito importante. A expressão que Paulo usa, que foi traduzido para rogamos, é isso. Para nós é mais ou menos assim, rogamos, pedimos. Não, é algo de profundo amor. Mas Paulo agora já une a essa palavra, a essa expressão de profundo amor, entranhados de afeto. Agora ele põe exortamos também. E quando Paulo fala exortamos, Paulo está usando a expressão de eu tenho autoridade espiritual de exigir. Mais ou menos, entre outras palavras, o que Paulo fez deu uma sopradinha, um beijinho e depois comeu no rei. Primeiro ele prepara. E agora ele fala, agora eu exorto. Eu rogo e eu exorto. Mas o que Paulo está tentando dizer, queridos, e ele está levando o foco dos seus ouvintes, tessalônicos, é para cá, olha, aquilo que você recebeu de nós, quanto à maneira como você deve viver, a maneira que você deve viver. Eu preciso parar ainda nesse pedacinho. A palavra dever quer dizer obrigação. Não, mas não é aquela obrigação que a gente fala, nossa, eu tenho obrigação de fazer isso. Se não fosse a minha obrigação, eu não faria. Sabe aquela segundona, que o final de semana foi cansativo, e segunda você tem que levantar para trabalhar, e aí você está levantando e fala, mas se eu não tivesse que ir, eu não iria. Não é essa a obrigação. É outro tipo de obrigação que Paulo está falando. É aquela obrigação que me amarra em Cristo, mas em amor. O laço, o nó, a corrente que me amarra em Cristo é um laço, é um nó, é uma corrente de amor. É aquilo que eu falo assim, eu não posso deixar de fazer para Deus jamais. Eu vou fazer, e eu vou fazer com ânimo, com vigor. Posso não ter saúde, posso não ter dinheiro, posso não ter idade, posso ser novo demais, velho demais, mas para o meu Deus eu não posso deixar de fazer. É aquela paixão que me obriga a fazer por amor. Olha que termos preciosos em um único versículo. Primeiro ele convida com amor, com carinho, como se fosse um pai. E agora como ministro religioso, como apóstolo, ele exige. E agora ele vai falar assim, olha, mas você precisa entender, você tem que se sentir obrigado. O que te motiva é esse compromisso com Deus. Mas é um compromisso, uma obrigação, que ela é gerada de um constrangimento. E o que é constrangimento, queridos? Às vezes a gente acha que constrangimento é mais ou menos assim. Alguém fala algo que você não gostou e agora você fica constrangido porque foi falado em público. Não é isso não. Constrangimento bíblico é outra coisa. Constrangimento é você encontrar alguém que te ama tão profundo, tão profundo, tão profundo, tão profundo, e você não consegue reverter, você não consegue pagar, você não consegue fazer nada, e ele continua te amando, te amando, te amando, sem você poder oferecer nada, e aquilo te constrange a viver uma vida inteira por aquela pessoa. Conversando essa semana com o presbítero Peterson, ele me deu um exemplo dele. Que ele estava ajudando uma pessoa, um amigo, e Deus o usou poderosamente, e essa pessoa poderia ter vindo a óbito, mas Deus foi misericordioso, hoje ele está vivo. E o constrangimento dele com o Peterson é, eu devo a você a minha vida. Precisou
de manhã, de tarde, de madrugada, qualquer hora, fora de hora, estando aqui, se você quiser, eu atravesso o continente por você, porque o teu amor, o teu carinho me constrange. É isso aqui que Paulo está falando. Mas aí, quando Paulo fala desse dever que me impulsiona, Paulo vai agora dizer para mim sobre a forma que eu devo viver. Mas não é um viver genérico, é um viver detalhado que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo em viver uma vida comum. Paulo não está falando de religião, Paulo não está falando de culto, Paulo não está falando de culto de domingo, reunião de oração, não. Paulo está falando do seu dia a dia, vida comum. Aquela vida que todo mundo faz, todo mundo vive. É o seu relacionamento com o teu amigo, independente se ele é crente ou não. É a tua vida com a tua esposa, é a tua vida com os teus filhos, é o teu relacionamento com o teu patrão, com o teu empregado, é o teu relacionamento com alguém no trânsito, é o teu relacionamento com as tuas contas, com os teus compromissos. E aí agora Paulo está dizendo, olha, você tem o dever que pesa sobre você, de viver a sua vida comum do dia a dia. Aquele que adora a Deus, aquele que nem sabe quem é Deus, aquele que adora o Buda, aquele que adora as entidades não sei de quem, aquele que não adora nada, aquele que adora a si mesmo, vive a mesma vida comum. Ele compra, ele vende, ele troca, ele respira, e é essa vida comum que Paulo está falando. Paulo não está falando da tua vida de devocional aqui, ainda que seja muito importante. Paulo não está falando da tua vida de leitura bíblica, ainda que seja extremamente importante. Paulo não está falando se você frequenta a reunião de oração ou não. Paulo não está falando se você está envolvido com o reino de Deus ou não. Paulo está falando da vivência comum do dia a dia. E aí Paulo vai falar assim, olha, filhinhos, queridos, eu quero pedir para você, com muita urgência, tá bom? Com muita urgência. Mas entretanto, eu exijo como teu pastor, eu exijo como ministro de Deus sobre a tua vida, aquele que sofre, aquele que ora, aquele que te busca, aquele que vai atrás de Deus pela tua vida, e como homem de Deus sobre a tua vida, eu exijo agora espiritualmente, porque Deus me dá autoridade para isso. Paulo está falando. Mas o que, Paulo, que você quer? Eu quero que você tenha obrigação de viver uma vida comum do dia a dia, de forma que agrada a Deus. Queridos, agora destoou a vida cristã de qualquer religião, e é algo que eu tenho sempre falado para você. Cristianismo não é religião. E se você quiser me imitar, você pode fazer isso. Vai fazer algum concurso, alguma coisa, vai encher alguma planilha, é normal, em tudo agora da religião. Aí sabe o que eu faço? Não tenho. E aí lá embaixo, profissão, pastor. Eu fico tentando imaginar quem vai ler aquela lista ali, aquela ficha, e o que ele vai pensar. Ninguém nunca me ligou para eu explicar. Se me ligar, eu explico. Mas ninguém nunca me ligou. Por que, pastor, você não tem religião? Não, eu tenho. Minha religião é presbiteriana. Irmão, vou orar para Deus cuidar isso no teu coração. Não, minha religião é cristã. Vou orar para Deus cuidar. Porque cristianismo não é religião. Porque religião, você vive a tua vida comum de qualquer jeito. Religião, em qualquer religião desse mundo, se você quer pagar ou não, é algo moral, é parte moral, é algo pessoal. Se você quer se envolver com ideologia de gênero ou não, quem manda na tua vida é você, não é a religião. Se você quer abortar ou não, quem manda na vida sua é você, não é a religião. Agora a religião, eu vou para a religião, eu faço as minhas promessas, eu pago o meu dízimo, eu dou minha oferta, eu visito um carente, um que está com fome. E aí eu vou fazendo serviços religiosos. E Paulo está falando para mim que não. Os serviços religiosos são frutos de quem vive uma vida comum que agrada a Deus. Estar na igreja adorando a Deus só faz sentido se lá na tua semana inteira você viveu uma vida que agrada a Deus.
Se no teu relacionamento de namoro você não foi para a cama com a tua namorada, porque não é porque a religião não permite, é porque a forma de você viver no teu namoro deve agradar a Deus. Por isso que é urgente. Por isso que Paulo fala com amor que é problema. Paulo está agora interferindo na vida pessoal. E agora Paulo fala com exigência. E Paulo fala que é dever. E Paulo fala que é vida comum, vida pessoal. Paulo vai falar assim: se você não entendeu isso ainda, não dá para ser cristão. Porque eu tenho que viver uma vida que agrada a Deus. E aí Paulo vai falar para eles: e vocês têm vivido. Olha que lindo isso. E efetivamente estáis fazendo. Paulo está falando para a igreja: você tem vivido. Mas contudo, entretanto, todavia, leia o finalzinho do texto. Efetivamente, estáis fazendo, vírgula. Leia para mim. Mas você não pode parar. Você precisa progredir. 1% a cada dia. E a progressão com Deus, o crescimento, tem que ser precioso. Porque não é só parar de pecar. Você vai ter que ter uma transformação de vida. Olha só como a Bíblia fala: aquele que mentia no passado, no presente, não minta mais. Mas se tivesse um ponto final aí, você fala: beleza, que bom, glória a Deus por isso, não estou mais mentindo. Mas o texto continua com uma vírgula: contudo, fale agora a verdade. Não basta parar de mentir. Isso não é cristianismo. O cristianismo é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de visão, mudança de direção, mudança de alvo. Antes mentir me trazia coisas boas, mas agora eu entendo que mentira desagrada a Deus, mentira é coisa do inimigo, e agora eu tenho que parar de mentir. Mas não basta, eu preciso progredir, e agora eu preciso dizer a verdade. No mesmo texto, Paulo fala assim: aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe, e agora ajude quem precisa. Antes eu tirava de alguém, agora eu vou trabalhar para ter algo para abençoar alguém. Olha que mudança de direção. Olha que conversão, olha que homem velho morrendo e um novo homem aparecendo. E Paulo vai dizer que sim, diante de Deus, não é cada um com seus problemas. Diante de Deus, não é cada um toma conta da tua vida, não. Diante de Deus, você tem que ter um compromisso que lhe obriga a viver uma vida que agrada a Deus. Mas é difícil. Terrivelmente complicado. Sabe por quê? A nossa natureza é pecaminosa. E é por isso que eu tenho que me santificar todos os dias. Todos os dias eu tenho que me santificar. Um dia eu estava no trânsito. E aí no trânsito, eu sou muito calmo. Talvez já deu para você conhecer. Eu sou muito calmo. Mas aquele dia no trânsito, eu estava meio irritado com um monte de coisa, a cabeça estava mil. E alguém veio e começou a dar farol alto, eu não conseguia sair. E ele veio me empurrando, eu não conseguia sair. Tinha muito carro, e eu pensava comigo: ele não está vendo? Só estava pensando. Ele não está vendo que não dá para andar, tem carro na frente, tem carro dos lados, não tem como. E ele buzinando, querendo passar. Agora os meus pensamentos começaram a ser verbalizados. Todos verbalizados. Mas que cachorro sem vergonha que está atrás de mim, meu Deus! Não é possível. E agora quando eu começo a verbalizar, o meu coração começa a entrar em pecado, porque eu tenho natureza pecaminosa. E aí de repente eu falei para Larissa assim: eu vou frear aqui, só está nós dois aqui mesmo na frente, eu vou fazer ele entrar nesse porta-mala meu aqui, e depois ainda dele amassar os dois carros, ele vai ter que pagar o meu. Estou precisando de um carro novo. Quem sabe é o Senhor me dando um carro novo. A gente vai espiritualizando, vai. A Larissa pôs a mão assim no meu braço.
Já deu? Dá para voltar a ser crente de novo? Já dá para voltar a ser crente? Aí eu veio para ela e falei assim: você não está vindo? E assim, rangindo o dente. O que está fazendo? Aí ela virou e falou assim: e como que você vai pregar no domingo? Eu falei: oh, Jesus, eu tenho que pregar. Ai, meu Deus, como que eu faço isso? Como que eu prego? E meu coração odiava aquela pessoa, eu não faço ideia. Aí comecei a orar, falei: Deus, não dá para sair, arruma um buraquinho aqui para eu sair, para eu deixar esse doido passar. Aí, por algum motivo, arrumou um buraquinho, eu saí. E ele veio para o meu lado e começou a buzinar no carro da frente. Vai saber se ele estava com urgência? Você já pensou? Com um filho recém-nascido dentro do carro escuro, engasgado e tentando chegar ao hospital. Eu não sei. Você já pensou? A mãe mora longe e caiu da escada sozinha, ligou para ele do chão e fala: filho, eu não estou aguentando, eu estou machucada. Você já pensou? Brigou com a mulher e a mulher está agora terrivelmente, arrancou os filhos dele e ele está com a cabeça a 1000 por hora para fazer uma loucura. E aí que eu fui: Senhor, me perdoe. Me perdoe, me perdoe, como meu coração é mau. Como é difícil viver no dia a dia quando a igreja do Senhor não está me vendo. Lá no carro você não estava, mas Deus sempre põe uma ovelha, ainda que seja a esposa. Às vezes a esposa deixa de ser esposa e vira ovelha. Jesus, só Jesus na minha vida. Mas quando Jesus não está olhando, como que você age? Aliás, Jesus não, quando teu esposo, tua esposa, teu filho, teu amigo, a igreja, numa viagem distante, longa, de que jeito você tem vivido? Nos teus negócios, como que você está fazendo? E aí Paulo fala assim: ó, eu não quero me intrometer, eu não vou me intrometer, mas sabe de uma coisa? Deus quer intrometer na tua vida, Deus quer fazer parte em toda a tua existência, Deus quer fazer parte naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você fala, naquilo que você decide. Deus quer intervir em tudo, Deus quer mandar na tua vida inteira. Então você tem obrigação como cristão. Aí você fala: pastor, é difícil. É difícil. Por isso que Paulo fala assim: continue progredindo. Como que você pode progredir? Preciso orar mais, pastor. Bora então orar. Preciso ler mais a Bíblia. Bora orar, ler a Bíblia. Pastor, eu preciso me envolver com o evangelismo. Preciso falar de Jesus para as pessoas. Vamos me envolver com o evangelismo. Uma coisa certa, eu tenho que progredir. Fique em pé para nós orarmos. Tem gente que estacionou. Estacionou porque está velho demais. Não, agora deixa para os jovens. Tem gente que já nasceu estacionado e está esperando ficar velho para poder fazer alguma coisa. Queridos, Deus levantou você para viver em família. Deus levantou você e colocou você aqui para viver em família. E a família, ela se envolve com as coisas da casa. Ela se envolve com o próximo. Ela se envolve com o crescimento do reino. E para eu envolver, eu vou ter que ver lá no meu dia a dia as coisas mais ocultas do meu coração. Eu quero orar com você, porque às vezes é difícil até para mim. Você acha que o pastor não peca? Peca. Presbítero, diácono, irmão da igreja, irmã da igreja. Mas o mais precioso é saber que o meu Deus está pronto para me receber quando eu confesso o meu pecado, a me perdoar e agora me fazer progredir. Pastor, já estou bom o suficiente. Ninguém é bom o suficiente. Devemos progredir cada vez mais.
posso falar para você, com toda a convicção bíblica, não está bom, a tua vida não está boa. E quando você achar que já está bom, pronto, você começou agora, ladeira abaixo, cuidado. Como teu pastor, eu falo, não está bom, porque a Bíblia fala, todos precisam progredir mais. Pai querido, somos nós teus filhos, pequenos pecadores, mas aqueles pelos quais o Senhor morreu. E nós acostumamos às vezes com isso, Senhor. A gente acostumou com a tua morte. O Senhor já morreu, tá bom, que bênção, glória a Deus por isso. Mas a morte, a vida, o teu favor, a graça, a misericórdia, a tua presença em nós, o nos enchermos do Espírito, precisa mudar, Deus, até aquelas coisas que as pessoas nem veem, mas o Senhor vê. Precisa mudar meus pensamentos, que ninguém conhece, mas o Senhor sabe. Precisa mudar minhas atitudes. Pai querido, obrigado, Deus, porque essa igreja tem vivido. Obrigado, Senhor, porque essa igreja tem procurado, Senhor, estar nos teus pés, nos teus caminhos. Mas, Deus, nos ensina a progredir. Nos ensina a crescer, nos ensina a desenvolver em Ti. E que amanhã sejamos, ó Deus, ainda melhores do que hoje. Amanhã sejamos mais espirituais. Que amanhã a gente agrade o Senhor um pouco mais. Que amanhã, como um Pai amoroso, olhe para nós e sorria mais do que o Senhor sorriu hoje conosco. E que as tristezas de hoje, Senhor, a gente não venha provocar no Senhor. Pai querido, abrace-nos como igreja do Senhor. Abraça-nos como filhos amados do Senhor. Abraça-nos tão forte, Senhor, a ponto de sermos transformados todos os dias. Abençoe a nossa semana que se inicia. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares. E que a semana toda seja uma semana da gente, quando terminar o dia, o Teu Santo Espírito sussurrar nos nossos ouvidos: meu filho, minha filha amada, eu tenho prazer na Tua vida, aleluias. E que essa forma de viver para agradar ao Senhor modifique o nosso mundo. E que essa vida, Senhor, diferente, que agrada ao Senhor, mude a circunstância à nossa volta. Abençoe a casa, o ambiente de trabalho, a faculdade. Redirecione o futuro, Senhor. E que sejamos bênçãos do Senhor por onde passarmos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,